Você já tem a sensação de que você não é bom o suficiente, de que você não merece estar onde você está e de que todo mundo ao seu redor sabe muito mais que você? Ou até mesmo aquele tipo de pensamento de que em algum momento alguém vai perceber que você não é tão bom assim? Então, esse tipo de pensamento e sentimento me rodeia desde que eu iniciei minha carreira em TI. E mesmo depois de tantas conquistas, esse sentimento não passou. E eu imagino que esse tipo de sentimento seja comum entre vários desenvolvedores e várias pessoas que trabalham com a TI. Então hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a síndrome do impostor e o sentimento de fracasso. Antes de começar, eu queria explicar uma coisa para vocês, né? Eu fiquei 2 anos sem produzir vídeos pro canal e durante esse tempo simplesmente muita coisa aconteceu. Eu me casei, entrei em estágio, troquei de estágio, fui efetivado como Dali Júnior, fiz TCC, me formei, então realmente a rotina estava bem corrida nesse período. Mas agora que começou a se normalizar, eu gostaria de voltar a gravar alguns conteúdos aqui pro canal, tanto vídeos assim, comentando sobre situações que norteiam a vida do desenvolvedor e até mesmo ensinando algumas coisas que eu aprendi e que ainda vou aprender nessa área. E eu espero que de alguma forma eu consiga auxiliar alguém com alguma coisa com as gravações desse vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. No meu primeiro vídeo aqui no canal, eu expliquei um pouquinho sobre a minha trajetória até chegar na área de TI. E uma coisa que sempre esteve presente durante todo esse tempo é o sentimento de não ser boa o suficiente. Mas afinal, o que é esse sentimento? O que é essa síndrome do impostor? Um estudo publicado na revista de Psicopatologia e Psicologia Clínica dos anos 2000 definiu a síndrome do impostor como um sentimento intenso de falsidade ou falta de autenticidade em relação à própria carreira, mesmo quando a pessoa tem ali um histórico considerável de sucesso. Essa definição ela dá uma boa explicada, né, do porquê que a síndrome do impostor faz a gente questionar tanto as nossas próprias conquistas. Então, às vezes a gente consegue algo e pensa que foi sorte, a gente recebe um elogio e acha que a pessoa só está sendo gentil. Às vezes a gente recebe algum tipo de promoção e pensa que a gente não merece aquilo. Então, esse sentimento, todas essas dúvidas sobre quem a gente é enquanto profissional, de fato, formam ali a síndrome do impostor. Isso vai fazendo com que a gente crie a sensação constante de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não merece estar onde a gente está. E qual que é o problema disso? Isso afeta a nossa carreira. Porque isso não fica apenas dentro da nossa cabeça, não é apenas um sentimento que fica interno e a gente consegue controlá-lo. Não, ele afeta de fato o nosso dia a dia, porque a gente começa a se sentir inferior, a gente começa a sentir que a gente não sabe nada, e isso faz com que isso nos impeça de fato de evoluir, porque a gente deixa de fazer perguntas por medo de fazer perguntas burras, a gente deixa de dar ideias por medo das nossas ideias não serem válidas, e a gente deixa muitas vezes até de buscar aprender, justamente pelo sentimento eterno de eu não sei, eu não vou aprender, não consigo. Então, esse sentimento de sempre se puxar para baixo, de sempre negativar tudo que está ao redor, faz com que a gente tenha a nossa carreira de fato afetada. Além da gente questionar o ponto atual que a gente está na nossa carreira, ainda nos impede de progredir na nossa carreira. Porque esse tipo de sentimento realmente causa ali uma paralisação profissional. Um tópico atual que com certeza precisa fazer parte desse assunto são as inteligências artificiais. Atualmente, muitas empresas incentivam as pessoas a utilizarem e a gente não vai negar que todos, ou a grande maioria dos desenvolvedores fazem sim a utilização da inteligência artificial hoje em dia para auxiliar ali durante o desenvolvimento. Mas, se não for utilizada de uma forma inteligente, de uma forma que você guie a IA e não seja guiado por ela, não fazer essa utilização de uma forma passiva, né? Isso vai gerar ali uma intensificação desse sentimento. Porque vai gerar ali um pensamento de, mas não fui eu quem fiz, foi a IA, será que eu realmente sei codar sem IA? Então, isso pode só piorar toda essa situação, todo esse sentimento de ser um fracasso e todo esse sentimento que envolve ali a síndrome do impostor. Mas você não está sozinho. Afinal, muitas pessoas que trabalham com TI sentem esse peso de toda essa cobrança da alta performance que a gente tem dentro do universo da TI. Então, é muito comum muitas pessoas terem, de fato, esse sentimento de não serem bons o suficientes e tudo isso é muito intensificado com as cobranças contínuas que a gente tem na nossa área. Mas vamos também falar um pouco sobre algumas possíveis soluções, né? Então, atualmente eu tenho tentado aplicar
algumas coisas que eu acho que pode auxiliar a dar uma reduzida nesse tipo de sentimento, ou auxiliar a gente voltar aos nossos pensamentos comuns quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento. Então eu separei aqui 5 passos para passar para vocês que podem ajudar a começar a lidar com esse tipo de sentimento. Então o primeiro ponto é você saber identificar que aquilo é um sentimento. Então você precisa separar quem você é do que você está pensando, do que você está sentindo. Então não, você não é um fracasso, você está apenas pensando e sentindo isso. Segundo ponto, faça uma autoanálise. Então você pode olhar para você mesmo e refletir sobre os seus pontos positivos e pontos negativos. Mas como a gente tem a tendência de piorar muito quem nós somos, talvez seja válido você pedir ajuda. Então, talvez para o seu líder, pedir um one-on-one, ou conversar com colegas que trabalham com você no seu dia a dia e perguntar de fato, olha, que pontos você acha que eu posso melhorar e que pontos você acha que realmente eu tenho de positivo, né? Que eu devo manter, que eu devo intensificar ainda mais. Fazer essa autoanálise e pedir o auxílio das pessoas vai ajudar você a identificar ali os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E com isso você vai criar um plano de ação. Quando a gente está se sentindo fracasso, sim, é muito difícil fazer isso e é muito difícil saber priorizar também, né? Porque a gente acha que é ruim em tudo. Mas com o ponto anterior, que foi a autoanálise e até mesmo a opinião das pessoas que trabalham junto com você, você vai conseguir priorizar ali as coisas de fato que são mais importantes. Então pode ser uma tecnologia, uma linguagem, um framework, ou também pode ser alguma coisa mais relacionada a software skills, como comunicação, inteligência emocional. Então você vai priorizar o que foi mais falado, o que eu realmente olhei para mim e realmente vi de fato que eu preciso melhorar. Então depois de toda essa autoanálise, você vai fazer uma priorização do que você de fato precisa começar a evoluir primeiro. Então você vai criar todo esse plano de ação. E quarto ponto, você vai começar pequeno. Não adianta colocar uma meta de estudar 3 horas por dia, ou fazer 5 cursos por semana. Não tem como, isso vai só te frustrar. Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer e você vai ficar frustrado com aquilo, você vai ficar cansado, você vai só piorar toda a situação. Então comece pequeno, 5, 10, 20 minutos por dia, você começa ali fazendo esse estudo do que você planejou, pela ordem que você planejou. Não queira aprender tudo de uma vez também, porque não funciona dessa maneira. Então, priorize e comece aos poucos. E quinto e último ponto, registre o que você está aprendendo. Seja no caderno, seja no Google Drive, seja no Notion, o que você achar melhor, o que você preferir, o que encaixar melhor na sua rotina. Mas registre. Porque quando esse sentimento de eu sou um fracasso, eu não faço nada certo, eu não sou bom o suficiente, você vai ter registros ali físicos que comprovem que de fato você está estudando. Então, não, eu não sou um fracasso, olha tudo que eu tô aprendendo, eu tenho aqui registrado, eu tô estudando, eu tô buscando evoluir. Então, esse tipo de registro, ele faz com que, primeiro, você consiga ter ali de fato que você está estudando, consiga revisar e aprender cada vez mais, porque revisar também faz parte do aprendizado. E também, de fato, provar para si mesmo que sim, você é bom o suficiente e você está melhorando cada vez mais. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de dizer que não, você não é um fracasso e você não é menos inteligente por pedir ajuda, tá bom? Todos nós da área de TI compartilhamos desse tipo de sentimento em algum momento, tenho certeza que todo mundo já sentiu esse tipo de sentimento, esse tipo de frustração com a própria carreira. Então, pergunte, estude, tente aplicar essas dicas que eu dei aqui no vídeo, que talvez possa te ajudar. E se você quiser compartilhar algum tipo de sentimento ou pensamento que você já teve, deixa aqui nos comentários, eu faço questão de responder, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir um pouquinho sobre isso, tá bom? E vamos cada vez mais aparecer aqui no canal com conteúdos novos e novos assuntos. E vamos continuar tentando, né? Afinal, a gente não precisa ser a melhor pessoa em tudo, a gente só precisa continuar e não desistir. Até o próximo vídeo.